Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elisângela, terapeuta holística e integrativa, e hoje nós vamos falar do Setembro Amarelo, né? Esse mês tão dedicado, onde todas as redes sociais aí, toda a mídia pede para que nós tenhamos atenção com a nossa saúde mental. Lembrando que esse cuidado com a nossa saúde mental, ela deve ser 365 dias no ano, sem discussão alguma. Mas o Setembro Amarelo, ele vem nos mostrar um alerta maior. E esse videozinho é para a gente saber como a gente faz o diagnóstico que a nossa saúde emocional não tá legal e quais as ferramentas que nós podemos aí, conseguir para nos auxiliar, para que a gente possa equilibrar a nossa saúde mental, para nós podermos ter uma qualidade de vida, para que os desequilíbrios emocionais não comprometam a nossa qualidade de vida, nossa produtividade e assim por diante, tá bom? Então, eu tô aqui com os slides, né? E eu vou falando aqui com vocês. Então, primeiramente, nós temos que ficar atentos que os problemas emocionais, eles são difíceis de diagnóstico. Por quê? Ao contrário de por exemplo, de uma diabetes, de uma pressão alta, você tem um sintoma físico muito aparente, né? Então, você está com pressão alta, você vai num cardiologista e você vai tomar um remédio para aquela pressão, para melhorar a sua pressão. Aí vai regular a dose do remédio e assim vai. Você está com diabetes, você vai procurar um endócrino, você vai fazer um acompanhamento, vai precisar tomar alguma medicação para ajudar, vai fazer uma dieta, não vai fazer dieta, o que precisa fazer? Então, é mais fácil. Então, as pessoas consideram isso como doença. Quando a gente fala de problemas emocionais, as pessoas têm dificuldade de entender que isso também é uma doença. E isso é um estado de doença que nós temos que cuidar também com o mesmo carinho que a gente vai nos outros médicos. Com o mesmo carinho que eu vou no psiquiatra, eu vou no cardiologista, eu vou no endocrinologista, eu vou no urologista e assim vai. Porque a nossa mente é a nossa principal ferramenta para que a gente consiga executar o nosso dia a dia, para que a gente consiga executar as nossas tarefas, a nossa vida, né? Que nós consigamos ser felizes, que nós consigamos passar pelos nossos desafios. E às vezes a doença emocional, ela está escondida atrás de uma alegria exagerada, sabe? O palhaço da turma. Então, às vezes ela está escondida atrás disso. Ela também pode estar escondida por compulsões por comida, compulsões por bebida, compulsões por remédio, compulsões por rede social, ou seja, ela tenta mascarar o seu problema, o seu distúrbio, né, através de uma busca externa para tentar compensar o que internamente está faltando, esse vazio interno, esse desequilíbrio interno, essa ansiedade. Então, entre os problemas que nós vamos conversar aqui, nós vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, o estresse e o burnout, tá ok? Então, primeiramente, eu queria que vocês perguntassem para vocês mesmos, como anda a saúde mental de vocês? Como está a sua saúde mental? Você está dormindo bem? Você tem acordado bem, disposto? Você sente batedeiras, você sente insônia, ou não, eu tô dormindo bem, sabe? Tá tudo bem, ótimo. Não tá nada legal. Não tá nada legal? Então vamos entender um pouquinho o que tá acontecendo? Isso aqui não é uma consulta médica, tá? Não dispenso, aconselho todos a ir procurar a medicina, tá bom? Mas através desse vídeo, esse vídeo tem essa intenção de você olhar quais são os sintomas. Eu tô com isso, então eu acho que eu vou procurar um médico, entendeu? É isso que é pra gente fazer. Nós vamos aqui, eu vou explicar para vocês um pouco do que eu conheço, para se você se identificar em algum momento e você vai procurar a sua ajuda, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, gente, o que é a saúde mental? O que é ter uma saúde mental? Ter uma saúde mental não é ter uma vida perfeita. Não é ser uma pessoa perfeita. Não é ser uma pessoa 100% equilibrada, não. Ter uma saúde mental é você passar pelos seus desafios, mas você conseguir lidar com eles de uma maneira, por mais que você se estresse, por mais que você tenha seus 5 minutos de ira, você consegue retornar para o seu eixo novamente e você tem a sua vida normal. É você passar pelos seus desafios sem comprometer a sua qualidade de vida, sem comprometer a sua saúde física,
tá? Sem você sentir aquela batedeira, sem você sentir aquela angústia que não tem fim, sem você sentir dor de estômago ou uma dor de cabeça terrível por motivo de desequilíbrio emocional, tá? Então, ter uma saúde mental é isso. Você vai ter desafios, você vai oscilar emocionalmente falando, mas você não vai ficar escravo de uma emoção negativa, tá? Então, dentre essas doenças, nós vamos falar sobre a depressão, a ansiedade, o burnout e o estresse, né? Bom, a depressão, por exemplo, todos nós temos tristezas. Nós temos momentos de tristeza e momentos de alegria, ok? Tá. Mas existe uma tristeza muito profunda, uma tristeza que ela não vai embora, uma tristeza que acompanha a pessoa 24 horas por dia, uma tristeza que é tão forte ao ponto dela não querer sair da cama, ao ponto dela não querer ir trabalhar, ao ponto de que nem passear ela quer ir, ao ponto de que ela quer se isolar o tempo todo porque ela não tá a fim de conversar com ninguém, certo? Às vezes acontece isso pós-traumas, né? Esse trauma pode ser um assalto, uma violência, pode ser um luto, pode ser uma perda afetiva, pode ser um rompimento, né, de um casamento, de um trabalho, certo? Mas a tristeza, você vai passar por um período e você vai recuperando a sua vida normal, porque vai diluindo, né? As coisas vão diluindo com o passar do dia. Quando a pessoa entra no estado depressivo, passa um tempo e aquela tristeza não está diluindo. Então é a hora de procurar ajuda, né? Escutar uma outra opinião para saber, será que é passageiro? Eu tô com uma depressão? Não custa, as pessoas estudam para isso, viu? Os psicólogos, os psiquiatras, os psicoterapeutas, eles não são isso assim do nada, sabe? Eles estudam o comportamento do ser humano. Então é muito importante a gente procurar o profissional para fazer esse diagnóstico. Se tá tudo bem, se vai passar, se tem uma maneira de passar mais leve, tá muito pesado para mim, tá? Ansiedade. A ansiedade, ela é um vilão silencioso, porque a ansiedade, ela impulsiona a nossa vida, tá? Ela tá aí para nos motivar. É ótimo ter ansiedade. É você ter a busca, você querer passar na prova, você querer passar no concurso, você querer uma casa nova. Isso é uma ansiedade saudável. O que ela não pode é nos paralisar, ao ponto de que nós vamos ter crises, o coração disparado, e que a todo momento a gente acha que a gente vai morrer, né? A pessoa que está numa crise de ansiedade, ela tem a nítida certeza que ela está morrendo. As crises vão aumentando, até se transformar numa síndrome do pânico. Então, a ansiedade, se você tem ansiedade, se você tem esse negócio de ficar assim, mexendo as mãos, se você rói unha, tem medo, tem um medo que você não sabe do que é, vá procurar ajuda. Olha, vamos entender a sua ansiedade, tá? Não significa que você vai no médico e você vai ter que tomar um medicamento para o resto da vida. Às vezes, se você precisar tomar medicamento para o resto da vida, tudo bem. Quem tem pressão alta tem que tomar remédio para o resto da vida. Quem tem problemas emocionais também vai precisar tomar um remédio para o resto da vida ou não. Porque junto com os remédios tem outras coisas que vamos falar mais para frente, tá? Não deixa eu perder o foco. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu preciso ter meu foco. Vamos lá. Aí tem o estresse. O estresse, ele é aquela coisa assim, como eu posso explicar o estresse? É aquela pessoa que ela está no limite dela. Tudo que ela faz é do limite para cima. Ela não respeita o seu real tamanho. Então é uma pessoa que está sempre nervosa, está sempre reativa. Qualquer gota d'água que cai fora do copo, pronto, é motivo para ela ficar explosiva, tá? Então o estresse, a pessoa que trabalha demais, a pessoa que faz tudo demais, ela acaba liberando muito cortisol no organismo dela. Então ela fica reativa, ela tem uma imunidade mais baixa, ela tem uma tendência de ter mais doenças, né? Então é aquela pessoa que nada tá bom para ela. Então o estresse, a ansiedade, a depressão, elas estão sempre ali muito pertinho uma da outra. Por isso que precisa de um profissional da saúde qualificado para fazer esse diagnóstico, tá bom? E por último, síndrome do burnout. A síndrome do burnout é uma síndrome que vem aí de 10, 15 anos para cá, onde foi diagnosticado que são onde as pessoas que trabalham muito, né, elas trabalham excessivamente ou elas trabalham de uma maneira errada, colocando estresse no trabalho, colocando ansiedade no trabalho, né? E isso acaba fazendo com que ela fique tão esgotada que ela não consegue trabalhar. Ela não consegue ir para o trabalho. Ir para o trabalho é um motivo de dar uma crise de ansiedade nela. Olha como está tudo interligado, tá vendo?
Então, a síndrome do burnout também é uma síndrome que vem aí deixando muitas pessoas acamadas. O ano passado, em 2024, segundo a Organização Mundial da Saúde, 470 mil pessoas foram afastadas no Brasil por motivo de burnout. Foram afastadas do trabalho. Então, você vê que é uma coisa muito grave. Tanto é que as empresas já estão olhando um pouco mais para isso, tá? Bom, falamos dos problemas, certo? Agora, vamos falar de um dado importante antes de nós irmos para a solução, tá? Um dado muito importante. Foi por motivo deste dado que eu resolvi fazer o vídeo sobre o Setembro Amarelo, sobre os nossos problemas emocionais. Segundo a OMS, o ano passado morreram, tá? No planeta Terra, no planeta todo, no mundo inteiro, estima-se que mais de 200 mil pessoas morreram por mortes de violência e por mortes desses conflitos de guerra que a gente está vivenciando aí pela violência do mundo que nós estamos vivendo também. Então, foram 200 mil mortes catalogadas, confirmadas por motivos disso daí, da violência e de conflitos de guerra. No mesmo ano, 2024, 700 mil pessoas morreram por problemas emocionais. Morreram por agravamento de distúrbios emocionais. Isso aí a gente tem uma gama enorme, né? Nós temos depressão, nós temos suicídio, então isso é um número muito alarmante. Ou seja, morre mais gente, mais pessoas com problemas emocionais do que numa guerra, do que num país que está vivendo um momento de violência e de guerra. Entenderam a preocupação que é isso? Entenderam a preocupação do começo, que às vezes era uma doença silenciosa, né? Então, nós estamos falando aqui da valorização da vida. Esse vídeo é para falar da valorização da vida, o quanto a nossa vida importa para a gente. Então, nós já vimos os diagnósticos desses principais sintomas, né, de distúrbios emocionais. E agora nós vimos a preocupação com as redes públicas, com esses síndromes, com esses problemas emocionais. Então, agora nós vamos falar da solução, de algumas soluções, tá bom? Então, primeiramente, falar do problema emocional é muito importante. Falar o que você está sentindo, procurar ajuda é fundamental. Procurar ajuda. Então, nós temos as nossas escolhas. Uma criança não tem a escolha dela. E às vezes um idoso também não consegue fazer mais escolhas. Mas nós, pessoas racionais, de uma determinada idade, de 13, 14, de 15 anos para cima, nós temos as nossas escolhas e nós podemos pedir ajuda. Os adolescentes pedir ajuda para os pais, sabe? Os pais olhar nos olhos dos seus filhos, tentar cercar com algumas perguntinhas, tentar entender o que está acontecendo. Os adultos olhar para si mesmo. Puxa, mas por que eu estou sentindo isso? Às vezes nós temos traumas lá de trás para olhar. Então, o profissional que vai te ajudar, o profissional que vai te orientar. Tá? Então, falar do problema, falar do seu sentimento é o primeiro passo para você ir em busca da sua cura emocional. Que ela existe, viu? A cura emocional existe. Basta a gente estar disposto a dar esse primeiro passo. Então, como é que é? Ah, já falei isso aqui também. Desculpa, tá? É que eu tô me orientando aqui. Então, quando a pessoa percebe, né, com esses sintomas, vai procurar ajuda, só para nem que for para escutar, olha, tá tudo bem, você não é esse caso, você pode ficar tranquila que isso é passageiro, tá bom? Então, eu te recomendo fazer uma academia, te recomendo fazer uma caminhada, te recomendo, você vai ter essa ajuda, tá? E quais as outras ferramentas que nós temos? Eu vou falar das ferramentas integrativas holísticas, que é onde eu trabalho. Então, dentro da terapia integrativa, das terapias alternativas, né? Das terapias holísticas, nós temos o floral, nós temos o reiki, nós temos a acupuntura, nós temos a auriculoacupuntura, nós temos, assim, a aromaterapia, aroma reiki, nós temos uma infinidade de ferramentas que podem nos ajudar com o nosso autoconhecimento, sabe? A gente se conhecer, gente, a gente se liberta, a gente vai entender a raiz do nosso problema, qual que é o gatilho emocional que eu tenho. Então, isso é muito importante para o nosso processo de cura, da nossa cura emocional. E quando você parte para essas terapias integrativas, a psicoterapia, a medicina convencional, você está buscando a sua ajuda, já é o primeiro passo.
Olha que legal. E daí para frente, você pegando o seu eixo, entendendo o que está acontecendo com você, você vai conseguir seguir. E aí você vai pegar uma linha do que você fizer mais sentido para sua vida. O que faz sentido para uma pessoa é ir no psiquiatra. O que faz sentido para outra pessoa é fazer aplicação de Reiki. O que faz sentido para outra pessoa, eu vou me dedicar na atividade física. E tá tudo bem. O importante é a gente se conhecer. É a gente entender a nossa dor. Sabe? É olhar para a nossa dor. Tá bom? Espero que faça sentido para vocês o que eu tô falando, que eu tenho aqui escolhendo palavras e mais palavras, tá? Vamos lá. Uma outra ferramenta muito importante é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tá? E número é 188, ele funciona 24 horas por dia. Qualquer dor que você esteja sentindo emocional, ligue para o 188. Lá vai ter uma pessoa disposta a te ouvir. Porque às vezes o que a pessoa precisa é falar das angústias, falar dos ressentimentos, falar das mágoas, falar dessa tristeza que ela sente, dessa ansiedade que ela sente, da injustiça que ela se sente, né? Muitas pessoas se sentem injustiçada, tá bom? E é isso daí. Então, cada pessoa tem o seu caminho único, tá? E o mais importante, que você não precisa enfrentar isso sozinho. A saúde emocional, ela é importante. Ela existe. Ter saúde emocional é a mesma coisa que você ter saúde no seu coração, que você ter saúde no seu estômago. Nós temos que ter saúde na nossa mente, né? E a nossa mente e o nosso coração, elas estão muito interligados, porque o coração sente o que a mente pensa. E a mente também pensa o que às vezes o coração está sentindo. Então, nós temos que ter essa harmonia entre corpo, mente e alma, que é importante para o nosso desenvolvimento como ser humano. Para finalizar, aqui, pronto. Bom, o que a gente precisa pensar agora é o seguinte: quando nós temos uma dor, quando nós passamos por um desafio, seja qualquer que seja essa doença, seja ela uma doença física, uma doença emocional, nós temos que olhar para ela e acolher, ele falar: dor, o que você está querendo me mostrar? Tristeza, o que você está querendo me mostrar? Ansiedade, o que você está querendo que eu veja? Normalmente, essas manifestações físicas, né, essas manifestações emocionais, é um chamado da nossa alma para a gente olhar para nós mesmos e ver que tem alguma coisa que a gente não está fazendo certo, que a gente pode melhorar, que nós temos espaço para melhoria. Não é para se criticar, não é para falar assim: nossa, mas eu sou cabeçudo mesmo, eu sempre faço assim, nossa, eu estou sempre estou com ansiedade. Não, gente, sem crítica. A autocrítica, ela não tem muita essa história de crítica construtiva. Mas nós temos que ter a consciência que nós temos espaço para melhoria. Então, o que essa dor está te mostrando? O que esse desequilíbrio quer que você olhe? Ele quer que você olhe mais para você? Ele quer que você olhe mais para o seu sentimento? Ele quer que você olhe para como você está levando a sua vida? Você está vivendo ou sobrevivendo? Faz essa pergunta para você. Eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? Então, esse diagnóstico é importantíssimo para você dar seu próximo passo, que é procurar ajuda. Procure ajuda, sabe? Procura ajuda não é motivo de vergonha, é um ato de coragem. Pedir ajuda, falar da sua tristeza, da sua angústia, da sua ansiedade, do seu esgotamento emocional, do seu estresse, é um pedido de socorro da sua alma. Então escuta esse pedido. E olha, nós temos tantos vídeos maravilhosos, hoje nós temos acesso a tanta informação. Sabe, há uns anos atrás aí, falar de problema emocional, as pessoas tinham vergonha, porque falavam assim: isso é frescura. Gente, problema emocional não é frescura. Por sinal, é um problema grave, é um problema de saúde pública. Quando você vê um diagnóstico desse, uma pesquisa dessa, onde morrem mais pessoas com problemas emocionais, em decorrência, né, em agravamento de distúrbios emocionais, do que pessoas em guerra, você vê que realmente é um problema, é um desafio da nossa humanidade, e nós temos a espiritualidade, nós temos proteção, e nós temos sabedoria e informação para passar por esses desafios. Então eu convido vocês,
para procurar ajuda. Se você se encontrou em algum desses sintomas, volta o vídeo de novo lá no comecinho, veja os sintomas que eu falei. Se você se encaixou em algum desses sintomas, procure ajuda. E lembre o CVV 188, 24 horas por dia para poder escutar. Tá bom? E outra, se você precisa de ajuda, não precisa fazer isso sozinho, eu estou aqui, tá? Como terapeuta, como mestre reikiano, eu tô aqui com um leque aí de ferramentas que a gente pode também auxiliar nesse processo e com atendimentos presenciais, atendimentos online, com a mesma qualidade, e eu consigo auxiliar você nesse seu processo aí de descoberta de autoconhecimento. Tá bom? Gratidão a todos, obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, que você fique sempre abençoado, sempre lembre que a gente nunca tá sozinho, tá bom? Um grande abraço, gratidão, namastê.